Então, pessoal, como estão? Tudo bem? Meu nome, para quem não me conhece, é Besmar Lino. Sou um estudante do Espiritismo, da doutrina espírita, essa doutrina cristã. Dando continuidade ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos estudar o capítulo 17 com o tema O Homem de Bem e os Bons Espíritas. Para falarmos sobre as características do homem de bem, precisamos lembrar que somos pessoas imperfeitas, em maior ou menor grau de imperfeição. Cabe lembrar também que vivemos em um mundo de provas e expiações, de acordo com a classificação da própria doutrina espírita. E isso tem um significado, significa que em nossas vidas teremos muitos problemas, muitas perdas, muitas dores e sofrimentos a superar. O homem de bem, que é a nossa tentativa de nos tornarmos melhores, vamos lembrar das características do homem de bem. O homem de bem é um homem que cumpre as leis de Deus, leis que estão gravadas em nossa consciência, inclusive a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse homem é um homem que interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, uma vez que a consciência é a nossa guardiã. Ele pergunta a si mesmo se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia em determinada situação que se apresentasse, que se apresentou, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem alguma queixa dele e se ele fez aos outros tudo o que desejaria que lhe fizessem. Além disso, o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que sem a permissão de Deus nada acontece e então se submete à vontade de Deus em todas as situações, em todas as coisas. Esse homem tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos, dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita essas situações sem reclamar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta à sociedade, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que presta aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar no próximo, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. A pessoa egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas decorrentes de toda ação generosa que pratica. Por outro lado, o homem de bem, ele é um homem bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque considera que todos os homens são seus irmãos e estão no mesmo caminho. Respeita nas pessoas, no próximo, todas as convicções sinceras e não repreende aos que têm pensamentos e ideias diferentes dele mesmo. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por princípio a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outra pessoa com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não desiste à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece ser perdoado por Deus. Esse homem, em construção, o homem de bem, não alimenta ódio nem rancor, não alimenta desejo de vingança,
e, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios por entender que é perdoando que lhe será perdoado em suas faltas. Vamos nos lembrar, aqui nesse momento, da oração do Pai Nosso, que ensina, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É também um homem indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esse ensinamento de Jesus Cristo. O ensinamento é: atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Esse homem, o homem de bem, não sente prazer em reclamar dos defeitos dos outros, nem em apontar esses defeitos. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em diminuí-las. E esse é o princípio da chamada reforma íntima que precisamos fazer. Precisamos compreender o que é uma reforma íntima e começar a fazer. O homem de bem emprega todos os esforços para que no dia seguinte possa dizer que melhorou alguma coisa em relação ao dia anterior. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de alguém. Aproveita, ao invés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que Deus lhe deu pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicar a satisfação de suas paixões, aplicar essas riquezas à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata esses homens com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que esses homens se encontram. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, as leis de Deus, como quer que sejam respeitados os seus próprios direitos. Não abordamos aqui todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Porém, o homem que se esforça em possuir as qualidades que acabamos de mencionar, certamente encontrará em seu caminho todas as demais virtudes e instrumentos que precisa nessa jornada terrena. Agora a gente vai falar um pouco sobre os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido no coração, o Espiritismo nos leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro cristão ou verdadeiro espírita, pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática de Jesus, proporcionando uma fé inabalável e esclarecendo aos que duvidam ou vacilam sobre a obra de Jesus. Muitos espíritas, dos que acreditam nos fatos das manifestações mediúnicas, ou aqueles que possuem a capacidade de sentir a influência dos espíritos, não aprendem nenhum alcance moral, ou se aprendem, não aplicam a si mesmos em suas vidas. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina espírita? Não, de jeito nenhum. Não, pois a doutrina não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da essência da doutrina, é de onde lhe vem toda a força, porque faz a doutrina ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus estudantes não se acham de posse de qualquer segredo.
oculto ou profano. Será então necessária, para compreender a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Essa é uma questão. Resposta: não, claro que não. Tanto é assim que há homens de grande capacidade intelectual que não a compreendem, ao passo que inteligências medianas aprendem a doutrina cristã, a doutrina espírita, com admirável precisão em seus mais variados ensinamentos. Provém isso que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns homens, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra, das coisas materiais. Existe uma névoa que os envolve, tirando deles uma visão mais sutil, mais correta. Disso resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo que existe algo melhor do que aquilo de que são dotados. Eles têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Em resumo, não enxergam mais do que um raio de luz insuficiente a guiar essas pessoas, a permitir que elas tenham uma expressiva aspiração, capaz de lhes superar as próprias inclinações. Bom, esses homens estão mais ligados aos fenômenos espíritas do que à moral. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador, de Deus. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, de fazerem a reforma íntima, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas, das imperfeições. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em uma outra oportunidade. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. É o que nós estamos tentando fazer, aprender, sermos pessoas com um maior amor ao próximo. Bom, continuando, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes, vamos dizer assim. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É igual a um músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve alguns sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Vontade é uma palavra, é um sentimento muito importante na vida da gente, porque por meio da vontade nós realizamos as obras que precisamos realizar. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito bom estar aqui fazendo esses vídeos, passando essa mensagem, procurando contribuir de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você divulgue em suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, porque assim vai me ajudar a divulgar essa doutrina. Eu tenho um propósito aqui muito forte, de divulgar a doutrina espírita. E eu conto com você para me ajudar nesse trabalho.
porque é um trabalho que vai construir uma sociedade melhor, vai construir relações melhores, mais amorosa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima. Um forte abraço.